Sejam bem-vindos ao 19º episódio do Quatro Cantos do Mundo. Hoje connosco um lateral esquerdo de raça, um jogador que pode-se dizer que marcou os últimos anos do futebol português, é alguém bastante conhecido no futebol português. Milhazes, jogador que a nível profissional já deixou o futebol, mas que continua ligado à modalidade. Milhazes, antes de começarmos a nossa conversa, começo por te agradecer por estares aqui no Quatro Cantos do Mundo. É um gosto para mim ter-te aqui como convidado. Agradeço eu, desde já pelo convite, o gosto é meu e pronto, e vamos lá. Vamos lá começar esta nossa viagem, digamos assim. Para contextualizar quem nos vê, quem nos ouve, acho que é importante dar aqui um bocadinho a história, o currículo do Milhazes fora de Portugal. A primeira experiência aconteceu em 2008 na Roménia, ao serviço do Poli Timisoara, acho que é assim que se diz. 2012, 2013 o Milhazes rumou ao Chipre para representar o Enosis. De 2013 a 2017 jogou na Grécia ao serviço do OFI e do Levadiakos. E por fim, agora conciliando também a vertente profissional noutra área com o futebol, está neste momento a viver na Suíça. Aliás, começando precisamente por aqui, nos últimos 15, 20 anos, quem acompanha o futebol português certamente lembra-se de ti. O que é feito do Milhazes desde que deixou o Varzim em 2018? Milhazes veio para a Suíça, veio para a beira da família, foi uma decisão ponderada, já era a altura, e pronto, veio para a Suíça. Depois cheguei cá, recebi imensos telefonemas para começar a jogar futebol, mesmo profissionalmente, aqui, semi-profissional, mas um momento que eu disse assim, bom, agora se jogar futebol será para me divertir. E então eu disse, vou jogar para a ponta de lança. Quem quiser me contratar terá que ser para a ponta de lança. E então os clubes abordavam-me várias vezes e a minha resposta sempre era a mesma. Eu disse, vocês não têm dinheiro para me contratar para jogar como lateral esquerdo. Querem que me vá como ponta de lança, eu vou como ponta de lança. Senão como lateral esquerdo não vale a pena, porque eu nesta fase quero me divertir um bocado. Sim, e como é que tem funcionado isso? Continuas a conciliar o futebol com outra atividade profissional? Gostava que explicasse um bocadinho melhor, vá. E eu quando cheguei aqui à Suíça, eu passei 2 anos sem fazer praticamente nada. Entre aspas, ia jogar futebol, porque aqui os treinos estão sempre ao final do dia, os jogos ao fim de semana, mas durante o dia, pronto, ia fazendo aquilo que eu nunca fiz, que era levar o meu filho à escola, ir buscar lá à escola, preparar o almoço, pronto. Aquela rotina que eu nunca tive, não é? Porque era sempre a minha esposa que se ocupava dele, e eu dei por mim e durante 2 anos a fazer isso. Mas pronto, mas depois chega um ponto que é um bocado, como é que eu digo, não se faz nada, começas a pensar demais, e então eu comecei a fugir um bocadinho para o meu cunhado. O meu cunhado tem uma carpintaria, eu começava a aparecer lá, de manhã, deixava o meu filho na escola e ia para lá. E eu, estás aqui a fazer, aqui passar o tempo. E pronto, e comecei a ir para lá, até que ele me propôs, não queres vir a trabalhar comigo bem tipo das 8 ao meio-dia e ocupas o teu tempo? Eu aceitei logo, porque é o que eu digo, as pessoas quando ficam muito tempo paradas é muito complicado. Quem joga futebol, quem tem uma rotina certa, de um momento para o outro aquela rotina desaparece e é um bocadinho complicado. Não é fácil. E gostava de perguntar se sentes que a visão das pessoas do mundo do futebol já começa a mudar um bocadinho. Ou seja, se calhar aqui há uns anos ouvir-se um ex-jogador profissional dizer neste momento trabalho como carpinteiro. Se calhar era mal visto, entre aspas, mas hoje em dia já começa a ser algo normal. Ou seja, já se começa a perceber mais que os jogadores de futebol são pessoas normais como qualquer outra. É assim, depende, porque eu acho que sim, porque assim, trabalhar acho que não é defeito nenhum. Eu se calhar tinha mais vergonha se andasse como muita gente vai para as televisões chorar um bocadinho e entre outras coisas, não tive oportunidades e não tenho vida estável e não sei o que, não é o meu caso. Graças a Deus. Sempre tive uma estrutura familiar muito forte, no qual sempre soube gerir muito bem, planear bem as coisas para depois do futebol não ter que passar necessidade. Esse sempre foi um dos principais objetivos. E pronto, por isso, eu se fui para a carpintaria, se fui ajudar o meu cunhado, foi por uma decisão minha, porque não aguentava mais estar em casa, e porque aqui, como eu ainda estou a tirar os cursos de treinador, então ainda não me conseguia muito bem
pronto, é um país novo, ao qual o futebol também não é assim um país do futebol, digamos. Então pronto, estou a dar os meus primeiros passos, a palpar terrenos, a conhecer as pessoas, por isso não tenho problema nenhum de dizer. As pessoas perguntam-me, então estás a gostar? Porque parece que não, uma pessoa está sempre a aprender, mesmo num trabalho normal, a gente aprende a lidar com clientes, a lidar com pessoas, e isso, se calhar podemos até transportar para o futebol, saber lidar com os jogadores de futebol, se calhar algumas coisas que faltam aos treinadores de futebol hoje em dia, saber lidar um bocadinho com os jogadores, porque assim, para todos os efeitos, os jogadores são pessoas normais, como acabaste de dizer. Sim, às vezes sinto é que a sociedade em si os coloca numa espécie de bolha, não sei se concordas comigo, mas às vezes quem vê há um bocadinho essa ideia, talvez. Sim, o problema é que as pessoas pensam que todos ganham aqueles milhões, como se eu falar dos últimos anos. E não é muito bem assim, porque eu acho que 90% dos jogadores em Portugal não devem ganhar assim tão bem quanto isso. Ou seja, sabem que terminando a carreira têm obrigatoriamente que se dedicar a outra coisa, não é? É assim, podem se dedicar ou não, depende de tudo do investimento que se faz ao longo da carreira. Se em vez de optar por comprar um carro, se comprar um apartamento, um exemplo, umas coisas assim. Eu desde cedo comecei logo a preparar. Eu pensei, alto, isto aqui não dura para sempre, então é melhor começar já a preparar o depois, para depois não ter que pedir favores a ninguém, ou não ter que andar por aí. Aliás, e pergunto agora, como é que descreves a Suíça enquanto país? É um país do qual se ouve muitos elogios, são merecidos, digamos assim, é um bom país para se viver? Sem dúvida, um país muito organizado, extremamente organizado. As pessoas são prontas. Aqui temos vários portugueses, aqui às vezes parece que estou mesmo em Portugal, porque uma pessoa sai na rua soube falar português, é engraçado. Mas sem dúvida alguma, o sistema está muito bem montado, a qualidade de vida é muito boa, mas pronto, Portugal é sempre Portugal. Exatamente, acredito que esteja aí no coração. Mas olha, pergunto, como é que é a tua rotina hoje em dia? Disseste que estavas a começar a apalpar terreno na área do treino, de ser treinador. Pelo que falámos em off nestes últimos dias, eu percebi que também treinas escalões jovens, acho eu, não é verdade? Como é que geres isso tudo? Este ano, por acaso, não. Eu sempre continuei a jogar futebol, um ponta-lança aqui, porque eu disse que ia ser ponta-lança. Depois, o ano passado, ganhei o melhor marcador aqui da Liga. Marquei 30 e poucos golos. Prontos. Só para esclarecer, em que divisão é que estavas a jogar? Como se fosse uma Liga 3 em Portugal. Talvez uma terceira liga aqui. Uma coisa assim. Mas não tão profissionalmente, porque eles aqui, os níveis são um bocadinho... Eles têm várias... eu não sei muito bem explicar, porque mesmo eu ainda não consigo perceber muito bem. Porque eles têm várias divisões, vários cantões, e depois certo. Mas é tipo Liga 3, um bocadito. É tipo Liga 3. Mas não com tanto impacto como tem a Liga 3 em Portugal neste momento. Estou a perceber. Eu estava aí no clube, pois entretanto o clube onde eu estou agora, que é o Compos RFC, eles sempre quiseram que eu viesse para cá. E eu em dezembro do ano passado tomei a decisão de vou lá experimentar para ver como é que é. As coisas correram super bem, cheguei lá, mas foi fácil de me impor, porque as coisas correram verdadeiramente bem. No final da época o treinador foi embora, decidiu ir embora, e os meus colegas, que temos um misto de experiência, mas são mais jovens até, começaram na brincadeira, porquê é que tu não assumes como treinador? Eu disse, eu passo-me como treinador, tenho que parar de jogar, eu ainda sinto que quero jogar mais um bocadinho. E pronto, se deixei correr, entretanto a direção chamou-me e perguntou-me qual era o meu interesse, se eu teria interesse em treinar. Isso também faz parte do meu objetivo futuramente, porque eu já tirei o primeiro nível, aqui também, e disse, bom, se calhar está na altura mesmo de ponderar as botas. Não ponderei porque continuo a ir a ajudar a nossa segunda equipa, que joga uma divisão abaixo. Depois ainda vou à sexta-feira às vezes ajudar os veteranos. E então, pronto, ainda vou fazendo 2 joguitos por semana, vou conciliando os meus treinos, não é? Depois assumi, disse logo ao presidente que pronto, ele perguntou-me qual era o objetivo, disse que, assim, eu jogar por jogar, ou treinar uma equipa por treinar, não. Se me deixassem fazer um projeto ambicioso no próximo 2, 3 anos, subir divisão, onde eu montarei uma equipa com miúdos e irei prepará-la, e aí a gente
tornar um bocadinho as coisas mais sérias, aí aceitaria o desafio. E eles disseram que sim, que sem dúvida seria isso, para os ajudar a estruturar um bocadinho o clube também, em termos de formação, de planificação de treinos e isso tudo. E pronto, eu entrei e as coisas correram super bem na primeira volta. Estamos em terceiro lugar, estamos a 2 pontos do primeiro, mas bom, para a primeira metade da época não está mal. Uma equipa jovem, foi uma equipa formada desde o início, onde eu fiquei com 10 jogadores do plantel passado, depois com mais 10, foi tipo meio uma remodelação um bocadinho Sim. complicada não, mas foi preciso fazer muitos treinos de captação para os jogadores aparecerem, escolher bem aqueles jogadores certos, e então pronto, as coisas, um misto de jovens, e então pronto, e consegui fazer isso. As pessoas estão super contentes porque eu trouxe um bocadinho do profissionalismo mesmo para aqui, que eles não estavam habituados, era um bocadito mais deixa andar, ganhas ou perdes, é igual. E pronto, comigo eles viram que não era assim, que eu já por mim já tenho um feitio um bocadito mais quente e gosto de ganhar. E é isso que eu transmito sempre aos meus jogadores e eles estão encantados e as coisas estão a correr super bem. Ou seja, o ato de seres treinador está a corresponder às expectativas que tinhas antes de assumires esta função. Sim, cada vez me está a fascinar mais, porque foi uma experiência totalmente nova, porque anteriormente tinha treinado miúdos, mas os miúdos, pronto, é diferente quando a pessoa trabalha já, prontos. Então eu tento-me seguir um bocadinho por aquilo que eu fui aprendendo ao longo dos anos, e uma das coisas é não fazer aos jogadores aquilo que eu na altura não gostava que me fizessem a mim, e tentar sempre ser frontal com eles, e eles já perceberam que eu funciono muito assim, e estão super contentes, e pronto. Aliás, fechamos agora este capítulo da Suíça, que acho que já conversamos aqui um bocadinho, e gostava de fazer uma viagem até o passado, até meio da época 2007, 2008, acho que não estou a dizer nenhum erro. Tens a tua primeira experiência no estrangeiro nessa mesma época. Na altura já tinhas 26 anos, quando rumas ao estrangeiro pela primeira vez. A minha primeira pergunta é precisamente sobre isso, ou seja, rumar ao estrangeiro nunca foi um objetivo ou apenas não se tinha proporcionado numa fase anterior na tua carreira? Nunca foi um objetivo, porque assim, eu sempre fui muito dado à família, estava habituado a estar ali perto, e aquele ambiente familiar, então nunca foi uma das minhas prioridades. Os convites surgiam e eu ia sempre, bom, deixa andar, ainda não é o momento, muitas vezes, inclusive no Rio Ave, a gente deixa a segunda liga, eu tenho a oportunidade de sair e digo imediatamente que não, gostaria de continuar, que só sairia na altura do Rio Ave quando subisse à primeira divisão, porque houve muitos jogadores, colegas meus, que quando o clube deixa, aquilo é tudo a fugir. E o presidente na altura perguntou-me, tu também queres ir embora? Eu disse que não, que só sairia quando o Rio Ave subisse à primeira divisão, porque assim, em parte, também teria que assumir a minha culpa, porque eu joguei e o Rio Ave desceu, por isso, automaticamente, a culpa não é só de um treinador. A culpa é sempre de um conjunto de pessoas, e pronto, e eu disse na boa, sem problemas nenhum, estava em casa, praticamente, eu morava ali, por isso, para mim não foi muito difícil. E depois lá está, chega essa proposta e como é que se desenrola tudo para realmente rumares à Roménia? Aquilo foi um bocado estranho, porque a gente joga em casa, nunca mais me esqueço, jogámos com o Olhanense, a gente ganhou. Eu nesse ano, por acaso, acho que estava como o primeiro ou segundo melhor marcador da segunda liga, por incrível que pareça, como lateral esquerdo, levava já bastantes golos. E eu estou a ser com a minha esposa, que estava grávida, do meu primeiro filho, e do estádio, e liga-me o Paulo Fangueiro, que era o diretor desportivo do Rio Ave na altura, que era meu primo, e ele liga-me, estou no carro com a minha esposa a caminho de casa, ele disse, Blá, tu não queres ir para a Roménia? Eu disse, tu estás todo, pá, vai tu para a Roménia, vou para a Roménia, não vou nada para a Roménia. Diz ele assim, olha, anda cá amanhã de manhã e ouves o que eles têm para te oferecer e depois tu decides. Mas eu, pronto, naquela, falei com a minha esposa olhou para mim, pronto, no dia seguinte fui lá de manhã, e pronto, aí tive que pensar mesmo de outra maneira, porque realmente o que eu ia ganhar em Portugal em 3 anos, lá ia ganhar em 6 meses. Olha, isto foi eu joguei no domingo, segunda-feira foi lá, quarta-feira estava a apanhar o avião para Bucareste. Eu acho que é muito interessante ter esta noção dos valores, tal como me explicaste, porque dá-nos mesmo a ideia e permite-nos perceber que realmente, ok, tu até tinhas a ideia de
só quero sair do Rio Ave quando estivermos na Primeira Liga, mas há aspectos mais altos, entre aspas, a estabilidade da tua família, condições melhores para o teu filho que estava prestes a nascer, que fazem uma pessoa pensar naquilo que tinhas como certo, não é verdade? Sim, mas depois também eu falei com o presidente do Rio Ave, na altura o Rio Ave também estava com problemas financeiros, e ele tive com o meu primo e com o presidente na altura, e eles disseram-me, milhares, pá, tu vais ajudar imenso os teus colegas se tu partires, se tu aceitares ir, porque o dinheiro que a gente vai receber pelo teu empréstimo dá para eles pagar os salários, dá para a gente estabilizar até ao final da época. E pronto, eu disse, bom, é bom para toda a gente, não há problema nenhum. Depois falei com a minha esposa, obviamente, liguei, expliquei-lhe, e pronto, custou imenso. Mas pronto, tive que ir. Mas, e pelo que eu percebi, eras não só o único português, mas também não havia brasileiros no plantel do Poli Timisoara. Como é que foi a adaptação? Por exemplo, a barreira linguística foi algo que sentiste muito, eventualmente? Por acaso não, por acaso foi engraçado, porque eu vou no avião com o meu primo, porque ele é o diretor do Rio Ave, ele teve que viajar comigo na quarta-feira, a gente apanha o avião. E pronto, viajamos, chegamos a Bucareste, a gente sai do avião, quando eu chego cá fora, opá, aquilo estava cá fora, aquilo cheio de televisões, eu nunca via, aquilo só se via em Portugal, quando os grandes, aquele alarido todo no aeroporto. E eu estava a brincar com o meu primo, para ele disse, olha, se calhar viemos no avião do Beckham e a gente não sabe. Eu nunca pensei que fosse para mim, estás a ver? Eu ia tentar passar assim de ladinho, quando dou por mim aquela multidão toda, meteu-se à volta. Câmaras, luzes. Depois chegou um senhor, abraçou-me logo, começou para lá a falar em romeno, olhar para ele, olhar para o meu primo. Depois eles perguntaram se eu falava inglês, por acaso, até me desenrascava em inglês. E comecei a falar inglês. E o meu primo olhou para mim e disse, falas inglês desde quando? Que é aquilo que eu aprendo nos filmes, pá, de uma maneira ou de outra a gente vai se desenrascando. E dito e feito, a gente passou ali por aquela multidão toda, eu ainda assim meio perdido. Chegámos cá fora, tinha lá um bruto carrão, acho que na altura era um Bentley, não sei o que. Uma coisa que como a gente só vê, às vezes, agora já se vê mais, mas naquela altura, para mim, era complicado a ver. E pronto, depois fomos lá para a sala de reuniões. Desculpa. Fomos lá para a sala de reuniões, sentámos, tinha uma mesa assim redonda, enorme. Estavam 10 pessoas na mesa, sentadas. Tum, 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 tum. E eu era assim, quem são estas pessoas todas? E ele olhava para mim e disse, devem ser do clube, não faço a mínima ideia também. Depois tínhamos lá um agente, que foi um agente que intermediou também junto com, na altura, que era o Jorge Mendes. Estávamos lá sentados e então foi engraçado. Foi uma situação. Eu estava lá sentado, a olhar para o meu primo, eles todos a falar em romeno, não percebia nada do romeno. E depois eles chegaram lá e começaram a subir tipo, as comissões. E então aquilo começou numa ponta, e eu a ver assim, bom, está bem. Chegou à beira do meu primo, salta, chegou ao meu lado, salta. Eu assim, pô, meu primo, então, isto aqui chega para toda a gente e a nós salta, porquê? Porque eu não sabia o que é que se passava ali. Claro. Isso realmente. Mas pronto. Mas foi em tons de brincadeira. Sei que depois, pronto, a gente verificou os contratos, estava tudo certo, eu assinei. O gajo pega em mim, leva-me ao aeroporto a viajar para o Chipre, porque a equipa estava lá a fazer estágio. Porque na Roménia é muito frio, então eles fazem estágio para a época do Chipre, que é mais quente. E estava eu, tchau. Dou por mim, já estava no Chipre. Cá lá. Foi realmente uma mudança mesmo repentina, não é? E do nada, passo pela Roménia, viajo para o Chipre. Chego lá, vamos lá buscar, metem-me lá num quarto. Tudo bem, vem o treinador falar comigo. Em inglês, ele era checo, mas ele não falava muito bem inglês. Ele tinha lá um tradutor. E pronto, depois estava lá um diretor que até falava inglês. Tinha lá colegas já que falavam inglês, mas eles tinham o Obiodun, que jogou em Braga. Ok. Ele falava português, mas ao início ele não falava português comigo. O gajo. Eu até quando vi que ele falava português, até virei para a sensação de não queixar, não, porque ele disse eu tinha que conhecer primeiro. Assim, o gajo. Mas pronto, depois cheguei lá e aquilo começou a correr, tanto é que eu chego lá, o primeiro treino os gajos queriam que eu corresse quilómetros, eu disse, atenção que eu não estou parado, eu venho de jogar. E então comecei a fazer uns treinos um bocadinho à parte, não é? Porque eles estavam na pré-época, mas eu não estava em pré-época. E pronto, foi uma experiência espetacular. E como é que descreves o nível competitivo que encontraste na Roménia?
Epá, eu tinha uma ideia que o nível, se calhar, não seria assim tão coisa, mas o nível competitivo foi um nível competitivo bom. Eles tinham um bom campeonato, muito, muito físico, muito físico. Tinha um ou outro tecnicamente bem dotado, mas não é como o campeonato português, que é mais técnico. Não, lá era muito, muito aquele contacto físico mesmo. Pronto, para mim eu também estava como um peixe na água. Para mim não havia problema nenhum. Talvez foi por isso que eu me adaptei super bem logo e não tive problemas nenhuns. Mas pronto, depois foi engraçado, foi decorrendo as coisas começaram a sair bem, as pessoas começaram a gostar de mim, mesmo os próprios romanos para te aceitarem, tu tens que demonstrar primeiro. E isso, em parte, eles têm a razão. Nós portugueses somos muito, muito dados, nós recebemos super bem, e se calhar deveríamos ser um bocadinho mais como eles, porque depois as pessoas aproveitam-se de estar no nosso país e de fazerem certas coisas que não devem. E então eles primeiro tens que provar, só depois de provares aí é que eles começam a... Porque ao início não, são distantes, são frios, não se riem, mas pronto. Aliás, e pergunto agora se tens assim alguma história mais curiosa, mais engraçada. Já me contaste esta do aeroporto que achei absolutamente deliciosa, mas há assim mais alguma coisa que te lembres eventualmente desta experiência na Roménia? Na Roménia fui, pronto, primeiro, depois quando chegas lá, a Roménia, né, quando já toda a gente me conhecia, por depois de jogos de preparação também, não sei o quê. Então a primeira vez que eu apanho um táxi lá, que eu não conduzia ainda lá, não tinha carro, apanhei um táxi amarelinho, novinho, acabado de ser em folha, incrível, mesmo bonito. O senhor vê-me, até-me abriu a porta e tudo. Eu assim, pronto, levou. Aquilo também era super barato, anda lá, aquilo era 2 euros, ou que é uma coisa mesmo irreal. Pronto, então ele levou-me num restaurante até ao hotel, onde eu ficava, porque eu estava no hotel do clube. E quando saio do carro, o senhor vem com o marcador e pede-me para assinar. Se lhe dou um autógrafo, eu digo que sim. E eu à espera do papel, ele disse, não, no capô do carro em grande. Disse, incrível. Bom, se você quer. E ele todo contente, a tirar fotos e tudo todo contente. Eu à espera de um papelzito, não é? Não é normal, de uma camisola. E pronto, sim, está bom. Ei, que história deliciosa, que história deliciosa. Ou seja, pode haver um táxi a circular na Roménia ainda com um autógrafo de milhares. Enormes, que eu ocupei o capô todo porque ele não queria pequeno, queria mesmo enorme. Aquilo foi mesmo uma coisa, que ele tinha um marcador daqueles grossos mesmo, aquilo foi mesmo um espetáculo. Fogo, delicioso, delicioso. Aliás, 3 anos depois acabas por rumar ao Chipre, voltas a Portugal para o Vitória, tens também uma experiência em Chaves. Pronto, como é que surge isto? Até porque quem vê de fora pode achar aqui um bocadinho estranho, porque o Chaves estava na segunda B, ou seja, terceiro escalão, e rumas à primeira divisão do Chipre. Como é que se processa tudo isto? Como é que se dá esta mudança para o Chipre? Isto foi assim, na altura, quando regresso ao Vitória foi para o Rio Ave. Rio Ave, na primeira divisão, surge um convite do Chaves, onde eu falei com o presidente Sr. Francisco, que foi uma pessoa 5 estrelas. Falei com ele um bocado, entretanto eu tinha outras propostas, obviamente. Só que depois eu achei aquele projeto que eles tinham super interessante. Depois tinha lá um treinador que eu conhecia bastante, que era o Mr. Eusébio. E pronto, ele também falou comigo. As pessoas na altura pensavam como é que ele vai da primeira divisão para uma terceira divisão. Já acabou para o futebol. Mas não isso fazia tudo parte de um desafio novo, se calhar, de tentar ganhar aquela confiança que eu tinha perdido devido às lesões um bocadito também. Eu disse, não, eu preciso de jogar e preciso ganhar a minha confiança outra vez, lentamente. E pronto, fui para Chaves. Fiz uma época muito boa. Infelizmente, nesse ano a gente tinha uma super equipa, mas não conseguimos subir divisão. E depois surgiram logo convites da segunda liga, primeira liga outra vez, mas depois surgiu um convite do Chipre. E eu, como já tinha tido na Roménia, disse, bom, é melhor no estrangeiro, que somos mais valorizados no estrangeiro que em Portugal. O jogador português, digam o que disseram, mas em Portugal eles não valorizam muito. Então eu disse, vou arriscar no Chipre. Depois quando olho para a equipa, tínhamos na altura 2 ou 3 portugueses também lá. Depois quando cheguei lá, aquilo parecia que estava em Portugal, exatamente. Em todos os clubes tinha no mínimo 5, 6 jogadores portugueses. Eu dou por mim uma vez na praia, quando a gente ia lá jogar um futebolizinho, lá por mim, tínhamos pá, 11 jogadores portugueses ali a jogar para a bola e todos a falar uns com os outros e tudo, uma coisa surreal mesmo. Ou seja, a questão da adaptação nem foi uma questão, não é? Ou seja, chegar lá, ter tantos portugueses, foi fácil. Foi super fácil. A única adaptação difícil foi conduzir ao contrário. Certo.
Quando eles me apanharam no aeroporto, quando eu vejo o gajo aí na outra via em sentido contrário, eu amarrei-me a tudo e sou outro. Estás doido, pá. Então, não é que conduzes, pá. E ele, isto aqui é como na Inglaterra. Prontos, mas aí foi um bocado, ao início foi muito complicado conduzir no outro lado, mesmo para estacionar. Quantas vezes eu não entrava para o lado do passageiro e disse, e nas rotundas, andar em sentido contrário. Depois quando viajas Imagino. Olha, pegando até um bocadinho nesta tua última resposta, eu acho que tu de certa forma também já foste falando disto, mas esta debandada de portugueses, tanto para a Roménia, naqueles anos 2008, 2009, 2010, como para o Chipre, pá, é questão salarial, não há volta a dar, era mesmo uma valorização que aqui não encontravam. Sim, sem dúvida alguma. E aí cada um parte por desafios diferentes. Eu se calhar naquela altura precisava de desafios diferentes, precisava de experimentar outras coisas, já que tinha tido a primeira experiência na Roménia. Disse, bom, porque eu tinha na altura 5 anos de contrato lá com o clube, pois o Vitória acabou por me comprar e eu regressei. E pronto, eu disse, não, vou para fora agora e deixei ver o que é que vai dar. Tanto é que eu só assino lá 1 ano mesmo, que era para ver o que é que aquilo ia dar. Foi um ano super bom, fizemos um campeonato fantástico, terminamos em 5º lugar, se não me engano, ou 6º, uma coisa assim. Acho que foi a última, foi das melhores equipas que o Enosis esteve, porque realmente tínhamos uma boa equipa. Para mim, um dos melhores treinadores também que tive foi um holandês. Aprendi muito sobre futebol. Tive uma visão totalmente diferente do futebol. E nisso eu guardo, porque é o que eu digo, uma pessoa tem que às vezes experimentar vários países para crescer mesmo como pessoa, como jogador, porque conhece outras culturas, tens que te adaptar, tens que te superar noutros aspectos, e então é sempre bom. Aliás, e pergunto, nestas experiências no estrangeiro, ou seja, tanto na Roménia como no Chipre e mais tarde na Grécia, foste acompanhado da família, a esposa e o filho ficavam cá, como é que funcionava? Não, sempre me acompanharam para todo lado. Quando eu chegava lá, normalmente era preciso sempre temos aquele período da pré-época, onde, pronto, temos que procurar casa e não sei o quê, mas depois eles sempre estiveram comigo. Por isso, em termos familiar também foi super fácil, porque como eles estavam comigo, então os meus pais depois viajavam também, iam para lá, então nesse aspecto, por isso é que eu digo que sempre tive a sorte de ter a família por perto. Pelo que eu percebi, o clube onde tu jogaste no Chipre, o Enosis, ficava numa zona costeira, numa cidade chamada Paralimni, não sei se é a designação correta. Para um povoeiro como tu, encontrar isto foi também importante para te sentires um bocadinho mais em casa? Aqui eu estava no paraíso, água, 30 graus, praias fantásticas, daquelas que uma pessoa vê às vezes e diz assim, por isso para mim eu estava como um peixe dentro de água. Eu saí da Roménia que aquilo era frio, era menos 16, e vou para um país onde aquilo para dormir era o caraças, aquilo estava 40 graus, aquilo, uma ilha fantástica. Já falaste aí um bocadinho dessa questão da ligação entre portugueses dos vários clubes. Como é que funcionava isso? Iam, por exemplo, jantar? Conviviam muito entre vocês? Como é que se dava este convívio? Sim, a gente falava nos jogos, depois acaba-se por tocar os telefones, não é? Naquela altura ainda não havia muitas redes sociais, ainda não funcionava assim, então era mais por números de telefone, e a gente já sabia, pronto, se a gente jogasse tipo sábado à noite, a gente já sabia que o domingo naquele sítio, a gente estava lá todos na praia, porque aquilo, eu acho que a distância mais comprida que tinhas de fazer de carro era 1 hora, de uma ponta à outra praticamente, nos clubes, então aquilo não era nada, a gente apanhava a autoestrada, estava lá, para mim não, porque eu estava a 5 minutos, eu até podia ir a pé. Agora, quem estava em Lárnaca, ou mais longe um bocadinho, o máximo era 1 hora. Então a gente reunia-se todos ali, aquilo, mesmo, imagina, a gente ficava sempre perto de um pequeno barzito na praia, e eles punham música portuguesa para nós, porque nós éramos só portugueses ali. Nós a jogar o futebol e a música lá uma portuguesa. E com quem é que foste criando assim melhor relação? Não sei se faz sentido perguntar isto, mas dos jogadores portugueses que conheceste lá, com quem é que criaste melhor relação? É normal que crias sempre mais relação que aqueles jogadores com quem tu jogas, que foi o Hugo Faria, que ele agora está treinador adjunto, acho que está na Arábia também, uma coisa assim. Depois era o Semedo, que jogava comigo também. É aqueles jogadores, depois eu conheci o Nuno Assis, que jogava estava lá no Panathinaikos, se não me engano. Acho que é isso, Panathinaikos. Ele estava lá, que eu já tinha jogado com ele no Vitória. Tinha o Cafu, que tinha jogado comigo no Boa Vista. Então havia uma série de jogadores com quem eu já tinha jogado, que a gente se encontrava, e pronto.
dá-se depois a tua mudança para a Grécia. Pergunto, como é que comparas, entrando um bocadinho aqui em algo que já tinha perguntado em relação à Roménia, por exemplo, o nível competitivo, como é que comparas entre a Grécia e o Chipre? A comparação. Porque a Grécia, sim, está num nível muito, muito superior. O Chipre já não, já. Quando eu chego lá, tens um nível bom de campeonato, porque tens muitos portugueses a jogar. Tens muito português a jogar, muito latino, muito sul-americano, então obrigatoriamente o nível sobe um bocadito, mas na Grécia não, na Grécia já é um nível já elevado. Já posso comparar quase como ao português. E de género, sentes que... Eu não sei se esta pergunta faz sentido, mas eu já tive aqui convidados que estiveram também no Chipre e falam muito de um estilo de vida de quase de deixar andar, de aproveitar muito a vida, mas isto da sociedade em geral. Sentes que isso também se aplicava um bocadinho e refletia um bocado no futebol, na maneira como os jogadores encaravam o futebol? Sim, porque assim a gente tinhas uma vida ali, tinhas uma ilha fantástica onde fazia sol quase o ano todo, temperatura incrível. E então, pronto, eu acho que devia ser mesmo o próprio clima, te faz um bocadito mais, pois depende de cada jogador, há uns que levam as coisas mais a sério, outros que relaxam mais um bocadito. Eu, como sabia que aquilo era um ponto de passagem, então sempre tentava dar o meu melhor e para as coisas abrirem outras portas sempre. Olhando agora para a Grécia, para a tua primeira experiência foi no OFI, eu acho que há aqui uma questão à qual é impossível fugir. Tu tiveste dois treinadores tiveste mais, não é? Mas tiveste aqui dois treinadores com uma personalidade fortíssima no OFI, mas vamos por partes. Pergunto primeiro, tens assim alguma história mais curiosa com o Ricardo Sapinto? Ricardo Sapinto, ele não gosta de perder nem a feijões. Eu também não gosto de perder nem a feijões. Então a gente, todas as sextas-feiras, aquilo era assim. Ele criou ali um sistema espetacular, que foi cada jogador escolhia 5 jogadores e fazia-se um torneio de futebol. Então eu tinha a minha equipa, que era na altura eu acho que eram os Caxineiros, que eu tinha posto o nome. E então, depois ele também tinha a equipa dele, que era ele, com o Mr. Tiago Moutinho, com o Rui Correia, com os adjuntos dele e com mais um outro jogador para completar. Mas pronto, eu, rato, que eu já os conhecia, os outros mais antigos, já sabia quem é que jogava e quem não jogava, claro que foi buscar algum outro brasileiro que sabia jogar. Então a minha equipa estava imparável, eu ganhava os jogos todos. E quando jogava contra ele, eu começava a gozar. E ele ia aos arames. Ui, mas ele ia aos arames mesmo. E eu sempre a picava. Eu também sou assim. E ele, mas era um espetáculo. Espetáculo. Grande treinador. Não, mas também acredito eu que contribuía imenso para o bom ambiente. Ou seja, podia ficar picado naquele momento, mas de certeza que para a equipa em si era algo positivo, não é? É assim, eu continuo a achar porque ele criou ali uma... Antes da chegada dele, nós tínhamos uma boa equipa. Só que faltava ali alguma coisa. E quando ele chega, ele conseguiu transformar uma equipa. Nós estávamos abaixo da média tabela, quando ele chega. E ele até me perguntou o que é que tu achas. Eu disse, mister, a gente tem capacidade para acabar nos 5 primeiros facilmente. E ele, pronto, acreditou em mim. Tanto é que ele, quando chega lá, tem um treinador de guarda-redes adjunto. O gajo começou-se a rir quando eu disse isso. Porque ele fez uma pergunta a todos os jogadores. Qual era a posição que acreditava que a gente pudesse terminar? E eu fui logo o primeiro, porque eu estava ali num canto. Eu disse, top 5, top 6, facilmente. E o gajo começou-se a rir. Ele olhou assim para o lado. Coincidência ou não, passando 2 dias, o gajo... ele arrumou com ele, chegou o Mr. Rui Correia. Depois. É um exemplo da mentalidade dele, não é? Aí está. Não acreditas? Bom, e tanto é que a gente termina em sexto, 2 pontos, ou 1 ponto do quinto. Fizemos um ano, para mim foi dos melhores anos do OFI, tanto eles dizem que foi a melhor equipa do OFI que passou por lá. Porque, derivado das condições, os problemas que eles tiveram, a gente fez um campeonato fantástico, fomos à meia-final da taça. Perdemos no prolongamento contra o Panathinaikos no segundo jogo. Um jogo incrível, onde a bola, o que eu digo, o futebol a bola bate nos 2 postos, passa por cima da linha de golo e sai no último minuto. E é isso que não nos deixa ir à final. Mas pronto, é o futebol. Mas o Mr. Sapinto é espetáculo. Tanto é que ele, na primeira semana dele, nós estávamos no campo, a treinar no campo de treinos e chegam, porque lá um ambiente como a Vitória, em Portugal, mas acho que aquilo ainda mais
um bocadinho pior. Certo. Ali a pressão é imensa. E então nós estamos a começar o treino e aquilo começamos a ouvir o barulho das motas. Vamos entrar pelo centro de treino, de estágio. E bem, sem exagero, mas estavam para aí 300 fãs. Os gajos entram pelo campo adentro e o Mr. Saipinto sai disparado do treino. Ok. Eu disse, a Mr. é melhor, deixe tranquilo que isto aqui não é Portugal. Isto daqui, sei lá, isto não é assim que funciona. Disse, Mr. Tenha calma. Os gajos, pronto, começaram para lá a meter um bocado de pressão aos jogadores. E depois eles acabaram por ir embora. E tanto é que a gente depois, nessa semana, temos o derby da ilha, que é contra o Argoteles. E o estádio sempre cheio. Em Creta o estádio está sempre cheio. É incrível. É incrível. E a gente está 0-0, temos um penalti aos 97 minutos. A nosso favor. E ninguém quer bater. Fui lá eu bater, sem problema nenhum. Mas Marcaste. Mesmo... Não, mas eles comigo eram tranquilos, porque eles gostavam muito de mim, então... Eles normalmente lá, os gregos, eles adoram quem se esforça. Agora, aquele tipo de jogador que só sai à noite, que só vai, aí não tem hipótese. Se não render no campo, eles aí... Eles praticamente vão-te forçar a sair do clube. Estou a perceber. Mas nessa tal invasão dos adeptos, chegou a haver confrontos físicos, eventualmente? Eram assim uns calduços lá no capitão, ou noutro que saía mais à noite, e então não rendia, mas nada de especial. Foi mais para pôr um bocado de pressão. Estou a perceber. E por falar em treinadores com personalidades fortes, depois veio o Gattuso. Como é que funcionou isso? Como é que foi poder conviver com alguém com uma história tão grande no futebol europeu? Foi espetacular. Também é uma pessoa com a qual ainda mantenho o contacto hoje em dia, como o Mr. Sapinto, o Mr. Gattuso, sempre a gente troca bastantes mensagens, por acaso, porque é uma pessoa com a qual eu me dou super bem. Mas no primeiro treino dele, ele mandou-me para o banho. Então... Eu gosto destas histórias que ainda nem falaste e já te estás a rir. São as minhas preferidas. Eu tenho o meu feitio. Eu também tenho o feitio. E assim, eu sabia que ali eu tinha moral. Então, ele chega lá e o primeiro treino dele a gente foi fazer um conjunto. O campo todo. Ele meteu-me naquela equipa que aquilo não valia nada. E eu cego, teste de perder. E então eu cheguei a um ponto que eu não subia. Na primeira parte não subia porque senão estava tramado. E ele termina a primeira parte. Oh, tu não sabes porquê? Eu virei para ele e disse, mister, sinceramente enfrenta toda a gente. Não sou porque a equipa é muito fraca. Esta equipa é muito fraca. E ele ficou a olhar para mim, vai para o banho. E vou. Então foi para o banho. Tomo o banho e a gente tem um almoço de equipa a seguir ao treino. Mas eu na boa. Entretanto, a gente vai almoçar e acabamos de almoçar, não sei o quê. Toda a gente ia embora, eu vou arrumar. E ele, Carlos, senta aqui. Ele, eu gosto de ti. Tu tens uns no sítio. É dele que eu gosto. Mas, contudo, não deves dizer isso em frente aos teus colegas. Mas tens razão naquilo que disseste. Mas não te preocupes que a equipa vai melhorar. Sim, mister, sei que não devia ter dito, mas naquele momento estava frustrado, porque não gosto de perder, não sei o quê. E pronto. E passou-se 5 estrelas. Tanto é que depois passaram uns dias, depois quando a minha família vai para lá e as coisas começam a desenrolar, a confiança também já aumenta com ele, porque ele também é uma pessoa que se dá muito no treino, grita, incentiva, protege sempre os jogadores. Então um dia eu apanho-no num semáforo e ele e o treinador de guarda-redes no carro à minha frente. E eu vou atrás e então não espero mais nada. Quando vejo que é ele, pum, dou-lhe assim um beijinho. Ele sai do carro aos berros. Quando olha, vê que sou eu, porco Dio, porca Madonna Carla, bafanco. Opa. E lá vai. E foi espetáculo, foi espetáculo. Mas pelo que dizes, dá a ideia de que não havia ali nenhuma ponta de vedetismo nele. Nada. Uma pessoa totalmente humilde, onde transmite verdadeiramente aquilo que ele quer e sabe motivar os jogadores, sabe puxá-los ao máximo. Mas não há, nunca ouvi dizer eu joguei ali ou eu não, pelo contrário, nunca falava 5 estrelas, nada a apontar. Aliás, e gostava agora de perguntar, de fazer uma pergunta sobre o teu último jogo no Off. Pelo que eu li em entrevistas passadas, foi um jogo emotivo. O que é que se passou? Como é que descreves este último jogo? É assim, eu
para começar, já não queria sair do off, porque eu terminava a carreira ali. Honestamente, se não fosse os problemas financeiros, se não tivesse começado a pensar na minha família, eu terminaria a carreira ali e nunca sairia de lá. Ponto final. Tanto é que quando começo a pensar em sair, eu avisei o Mr. Gattuso. Disse, Mr. Atenção, que passa-se isto no clube. Eu tenho ofertas de outros clubes. Tanto é que o Mr. Sapinto na altura estava no Atrómitos e ele já estava doido para que eu fosse para lá. E eu disse, olha, eu vou terminar o jogo, vou a Atenas. Ele virou-se para mim e disse, se tu fores embora, eu também vou embora. Mas eu, naquela. Portanto, eu viajo para Atenas, acertei lá com o clube, com o Levadiakos, porque na altura com o Atrómitos, porque o diretor desportivo, depois, pelo que eu percebi, por causa da idade, e porque depois esse diretor, acho que era agente do defesa esquerdo que estava lá a jogar, e ele sabia automaticamente que eu indo para lá. Estas coisas de futebol. Sim. Tanto é que aquilo criou um pouco uma ruptura entre o Mr. Sapinto e o diretor desportivo, porque aquilo pegou-se um bocado também ali, porque ele queria que eu fosse para lá. Não sei o quê, pronto, depois eu chego a Creta e digo ao Mister, olha, eu vou ter que ir embora. Pronto, ele nessa semana, ele pegou nas coisas, foi embora. Rescindiu o contrato, foi embora. E pronto, eu nessa semana também normalmente deveria ter ido, só que eles pediram para fazer o último jogo em casa. E eu também, era uma exigência minha fazer o meu último jogo em casa, para me despedir das pessoas que sempre me trataram incrível. Foi dos melhores clubes por onde passei, onde tenho enorme carinho, ainda hoje em dia me escrevem, e sempre que vou lá aquilo para tudo. É espetacular. E então, pronto, chegou um treinador grego, Anastopoulos, e o gajo nos treinos mete-me a jogar, tipo, a extremo, mete-me a jogar noutra equipa. E eu já a fumegar. Eu disse, quer ver que este gajo vai chegar, me vai deixar fazer o meu último jogo aqui. Entretanto, estamos a fazer um conjunto, aqui, acaba o treino, ele chama a defesa e os outros para ir para o banho. Caiu uma ficha e disse, olha, se não é para jogar, eu vou já embora, pago nas minhas malas, depois de mandar, o contrato já está assinado e tal. Não, Carlos, tu vais jogar extremo, não te preocupes. Então eu fico para fazer o último jogo, já estava a fumegar um bocado. E pronto, então joguei extremo, e eu, quando depois fui à sala dele falar com ele, eu virei para ele e disse assim, Mister, olha, eu vou fazer 2 golos, e você tira-me fora, e ele, 2 golos, começou-se a rir. Ele começou-se a rir. Bem, pronto, fomos para o jogo. Entretanto, eu escrevi também na altura no Facebook, que era o meu último jogo, expliquei um bocadinho da situação, só que eu corri um duplo risco. Ao escrever, porque assim, as pessoas podiam pensar, se o jogo corresse mal, diziam, este gajo não quer saber. Aí não pensei muito bem, porque eu não deveria ter escrito, mas bom, estava de consciência tranquila, achava que as pessoas também tinham direito de saber escrever. Antes, quando a gente chega ao jogo, as coisas, foi um jogo que não vou esquecer nunca. Ganhamos 3-2, marquei os 3. Tanto é que há uma imagem, quando eu marco o segundo golo, eu faço o sinal para o treinador. Ok, está bom, mas estava 2-2, ele deixou-me ficar, depois logo a seguir, o penalti e o marco. E depois acabou o jogo, aquilo foi uma descarga emocional incrível, porque depois o estádio todo começou a dizer stay, foi... Só que eu aí já não podia ficar. Tanto é que acabou, eles puseram numa sala, disse a Carlos, deixa ficar, porque senão isto vai descambar tudo, a gente paga tudo que a gente te deve. Eu disse, olha, mas agora não há nada a fazer, porque eu já assinei o contrato, não tenho nada a fazer, não posso fazer nada. E pronto, tanto é que eu termino o jogo no domingo, a gente tem jantar de equipa, a seguir ao jogo, e na terça-feira viajo, quarta-feira estou a jogar contra o Panathinaikos para a taça pelo outro clube. As tuas mudanças foram sempre assim muito repentinas, não é? Uma pessoa viaja com um trollzinho, depois a família teve que ficar lá porque em Levadia não havia escola internacional, e como o meu filho andava na escola internacional, automaticamente já ia ser complicado, então esses 4 meses eles optaram por ficar lá em Creta. Eu sempre podia, dava lá um saltito, ou eles iam lá, mas foi tudo muito sempre, uma pessoa nem tem tempo de se acalmar um bocado. E pergunto também se essa situação dos salários em atraso, referindo-me ao estrangeiro, porque já tinhas dito que no Rio Ave tinha acontecido também, mas no estrangeiro foi só no off que aconteceu, ou passaste por essa situação noutros clubes? Eu acho que em Portugal também há. A maior parte dos clubes é normal se atrasar um mesito, acontece. Ali, o facto de a gente estava com 3 meses. Então, o que é que um jogador pensa nessa altura? Como é que se gera isso? É assim, quando um jogador, quando tens um fundo,
consegues estar ali, não pensas muito e deixas andar porque sabes que o vais receber mais tarde ou mais cedo. Agora, quando é aquele tipo de jogador que se calhar gasta o que tem ou ganha pouco e não, para sobreviver um mês aí já... Prontos, mas eu ao fim de 3 meses eu comecei a pensar, bom, eu estou aqui, estou a trabalhar, não estou de férias. Não vou tirar do que eu tenho, que é do meu filho, para o clube. Então foi por isso que eu tomei aquela decisão, também um pouco para os pressionar, porque eu dei-lhes várias vezes a oportunidade. Só que eles sempre pensaram que ele gosta muito de estar aqui, ele não vai sair daqui, tem aqui a família, o filho está bem na escola, ele não vai sair. Pronto, chegou ao ponto que uma pessoa bate o morro na mesa e diz, bom, e pronto, isso aconteceu e pronto, depois os sócios souberam o porquê, porque eu fui muito claro e tanto é que eles foram obrigados a descer mesmo, desceram tudo, as divisões todas para limpar as dívidas e agora estão espetaculares. Outra vez. E olhando agora para a experiência no Leva Diacos, pergunto como é que correu do ponto de vista desportivo e pergunto também como é que se lida com uma ruptura de ligamentos aos 35 anos. Para começar, eu cheguei lá a Leivadia, eu saí de Creta com uma temperatura incrível, solinho, o ano todo. Depois eu ia para a água, andava a fazer praia o ano todo, praticamente. Cheguei a Leivadia, o tipo como se fosse para cobilhar. O meu primeiro jogo, né, eu cheio de frio, tanto a quarto começa a olhar para mim, Carlos, isto não é Creta. Eu tremia por tudo andando lá. Eu assim, realmente isto aqui não é normal, não é normal. Tanto é que eu pegava no carro, a primeira vez peguei no carro, aquilo tinha uma rampazinha, eu a trabalho e o carro não travava. Eu passei um cruzamento todo a andar porque o carro não travava. Foi na sorte mesmo. E pronto. Mas mas também apanhei uma equipa muito boa, onde as pessoas foram fantásticas também comigo, inclusive o presidente. O presidente como aquele acho que é difícil, porque se fosse em Portugal, ruptura de ligamentos aos 35, final de contrato, acabou. Nunca. E, no entanto, quando isso me aconteceu, ele veio ter comigo no intervalo, estava lá o doutor, porque eu não acreditava que fosse, porque eu levantava, mas não sentia dor, não sentia nada. O joelho não inchou, não acreditava, achava que foi uma entorse, não sei o quê. Ele virou-se para mim e disse, Carlos, não te preocupes com nada, estás comigo, porque eu sempre tive uma boa relação com ele, porque ele tem aquele aspecto de, pronto, mais imponente, anda sempre com seguranças e tudo, é assim um bocadinho, tanto é que mesmo os próprios jogadores gregos não falavam muito, e eu uma vez tirei a chave do carro e tudo. Ele tinha um Maserati. Os jogadores queriam um prémio do jogo. E então eu disse ao capitão, mas tu, fala com ele. O capitão estava com medo. E ele entrou nesse momento e ouviu. Disse, o que é que se passa aqui? Eu disse, olha, eles querem prémio de jogos, mas estão com medo de pedir. Vocês querem prémio de jogo? Tudo bem. Se vocês ganharem, eu pago um prémio de jogo. Depois começou um assim, ele não vai pagar, ele diz que paga, depois não paga. E depois eu assim, olha, eles estão aqui a dizer a alguns que você não vai pagar o prémio. Tu também era sempre a meter lenha na fogueira, estou a ver. Dizia, quem é que diz isso? Assim, não importa, mas eu também acredito que você não vai pagar. Mas vamos fazer o seguinte, você vai me dar a chave do seu Maserati e você deixa aqui no meu que é cifra aqui. Quando acabar o jogo, você traz o dinheirozinho e você leva a chave, ou então faz a transferência, você leva a chave. O que é que você acha? Ninguém confia em mim. Toma, está aqui a minha chave. Eu virei para ele, só, a ver? Aí, ó. Ganhámos o jogo. Ganhámos o jogo. A primeira coisa que eu lhe faço para ele, faço-lhe assim. E ele ri-se. Chegou cá abaixo, pegou na chave do carro, fez logo a transferência. Espetáculo. Mas pronto, voltando à lesão. Depois eu na segunda-feira fui lá fazer o exame. Não é? Cheguei ao doutor e eu até fazia skippings no doutor. Doutor, não sinto nada. E ele, tomara que eu me tenha enganado. Manda-me lá fazer a ressonância magnética. E o gajo disse-me logo. Isto foi numa segunda, terça-feira de manhã, às 6 da manhã já estava eu lá. Pumba. Fizeram-me lá, por acaso apanhei um doutor top. O Stefano Dakis, espetacular. E ele tem o Metropolitan Hospital, que é ao lado do Estádio Olympiacos, porque ele é que faz as operações todas. E ele é um dos donos do hospital. E então, tanto é que depois o clube queria que eu pusesse um sintético, um ligamento sintético. E por incrível que pareça, voltando a essa história, eu já tinha um pré-acordo assinado praticamente com o Olympiacos. Em dezembro. E, lá está, era um salto incrível, ainda por mais na idade que já tinhas, não é? Não era muito habitual. O treinador era o Mr. Marcos Silva. Ok.
E então as coisas já estavam todas encaminhadas, porque eu na Grécia estava com uma moral, estava a fazer um campeonato tremendo, e quando acontece isso para mim na cabeça foi bum. Foi mesmo um abanão, porque já em Guimarães, já que a pré-chamada da seleção portuguesa também aconteceu isso. Fraturei uma costela, também já houve sempre, nos momentos-chave, acontecia sempre alguma coisa. Mas bom, siga para a frente. Entretanto, eu faço a operação, não é? Pois o clube estava por pôr a hipótese de um ligamento sintético. Só que o doutor disse, eu não faço isso porque eu sei que vais ter problemas daqui a 2, 3 anos. Tanto é que eu depois, o Mr. Sapinto liga-me, diz-me, pergunta como eu estou, não sei o que mais. Ele diz-me, olha, eu expliquei-lhe, eu disse, Carlos, eu na minha carreira pus sintético e arrependi-me imenso, não faças isso. É normal, demoras mais tempo, mas deu-me logo o conselho, eu disse logo ao doutor, não, partimos para aquilo que você acha que é melhor, que não vai ter problemas futuramente. Pronto. Tanto é que ele faz uma operação, a operação corre super bem. Depois vem o presidente lá, passando 2 dias, visitar, e pronto, então como eu disse, eu terminava o contrato esse ano. E ele virou-se para mim, pronto, vamos assinar então um novo contrato. Fiquei assim a olhar para ele. Porque é o que eu digo, há coisas que, porque eu já tinha clubes a ligar, inclusive o Ofifreta já queria que eu fosse para lá ser operado para ficar lá. Já, aquilo começou logo, mesmo eu no final do contrato, com uma ruptura de ligamentos, o telefone, o meu empresário está dizendo, não te preocupes, clubes não faltam, mas não faz-te ligar. Pronto, então o presidente chega e diz, vais assinar. Ele diz, pronto, então a gente assina 1 ano. Diz, não, eu conheço, tu vais assinar 3 anos, que eu já sei que tu vais regressar ainda melhor. Porque depois foi um pouco a comunicação social, ruptura de ligamentos, 35 anos, já acabou, e pá. E aquilo começa-me a... Assim, vamos ver então, não há problema nenhum. Tanto é que eu em 4 meses e meio recupero e o último jogo ainda vou jogar. Eu tinha dito, o último jogo eu vou jogar, que foi com o EK da Atenas em casa. Tanto é que eles não me queriam pôr e eu entro sozinho. Estou no aquecimento, o treinador só transpirava, porque o presidente gritava com ele, dizia para não me pôr, porque eles não queriam que eu corresse o risco de... Certo. Não, tem a sua lógica, mas eu estava determinado. Tanto é que o meu primeiro treino, porque eu fiz a recuperação praticamente toda em Portugal. E então, quando eu regresso lá, eu parecia um segurança, porque foi uma parte... Início, tenho que agradecer ao Cristiano, que me ajudou imenso na recuperação, aos fisioterapeutas que me acompanharam, o Vitor Pimenta, que também me ajudou bastante, em Portugal, a minha irmã, na altura, que era pedologista também, 5 estrelas, então sempre fui bem acompanhado na recuperação. Eu fazia 4 treinos por dia, eu só pensava em voltar, e lá vai. As coisas correram super bem. E o primeiro treino que eu faço, sem bola, eu espeto uma pantofada num. O gajo a passar à minha frente, mas espetei-lhe uma pantofada daquelas que fosse em Portugal, aquilo já estava batatado. Certo, sem bola, sem razão nenhuma. E aquilo parou o treino, toda a gente a olhar. Eu pedi-lhe desculpa. Tá bom, não senti nada. Pronto, e lá bom. Depois vamos para o jogo, ele convocou-me, mas ele não estava com interesse de me meter. Só que depois eu levando-me para ir aquecer sozinho, o pessoal todo lá aos gritos, adeptos. Então ele chama 1, chama 2, vai faltar 15 minutos, assim, este gajo vai-me chamar o outro que está aqui ao meu... Eu saio disparado logo e tiro a camisola. Pronto. Quando eu tiro a camisola, aquilo, o estádio implogou, soube o presidente aos gritos com ele para não meter, e o treinador olhava para mim, eu peguei no... Não se preocupe. O doutor estava sentado no banco a esperar, porque se as coisas corressem mal, aquilo também era para ele. E ele olhava para mim, ele só fazia assim, mas ele transpirava mesmo. Ele não sabia a coisa. Entretanto, eu entro para extremo, porque ele logo aí já nem me pus a televisão, vai para a frente, como quem ali há menos riscos, e quase que marco logo no primeiro toque de bola, quase que marco o golo, aquilo, pronto, espetáculo, uma sensação única. O doutor no final chega à minha beira, abraçou-me a chorar, disse, tu vais matar do coração, e pronto, foi um espetáculo. Pronto, depois assinei os 3 anos de contrato, no ano seguinte, melhor lateral lá atuar na Grécia, lateral esquerdo. Foi quase uma resposta a... Não é? Foi quando eu fui receber o prémio, foi logo. Para aquelas pessoas que disseram que eu já tinha, que estava acabado, para os jornalistas daqui que escreveram que aos 35 anos está aqui. Obrigado. Vocês é que me deram a força. Acho que é uma excelente forma de acabarmos esta nossa viagem. Tenho só mais uma pergunta para ti, e nem é sobre estas experiências no estrangeiro, mas vou-te perguntar diretamente, como é que um poveiro acaba a jogar no Rio Ave? Foi tranquilo esse processo? Não, foi um bocado assim.
acabou por jogar no Rio Ave, porque na altura foi o clube que demonstrou mais interesse que eu fosse para lá. Claro que é sempre complicado, Varzim e Rio Ave, mas é assim, nós temos que ser profissionais. Tanto é que na minha apresentação eu fui assobiado, porque lá a senhora disse, vindo da Póvoa de Varzim e aquilo. Mas depois, dentro do campo, eu demonstrei, as pessoas adoram, e digo-te, trataram-me super bem, e me tratam super bem, porque para todos os efeitos, assim, eu digo que sou poveiro, sou caxineiro, porque eu nasci na Póvoa, morei na Caxina, eu tenho o melhor dos dois lados. Exatamente. Aliás, só mesmo para terminar, eu tenho aqui um pequeno jogo de perguntas e respostas rápidas que faço sempre com os convidados. Basicamente, eu faço-te uma pergunta, tu respondes a primeira coisa que te vem à cabeça. Então, para começar, pergunto-te, dos países em que viveste no estrangeiro, qual foi aquele em que mais gostaste de viver, de forma geral? Grécia. O país com a melhor gastronomia? Grécia. O clube com o melhor estádio em termos de infraestruturas? Oficreta. O clube com os melhores adeptos? Oficreta. O melhor jogador com quem jogaste? O melhor jogador com quem joguei, João Vieira Pinto. Onde é que jogaste com? Não percebi, desculpa. Boa Vista. Mas, e no estrangeiro, nestas experiências no estrangeiro? No estrangeiro, melhor jogador. Tive bastante. Eu nessa não respondo porque será... Pronto, o Galete, que jogou na seleção argentina. Exatamente. O melhor adversário que enfrentaste nestas experiências no estrangeiro? Ou seja, sendo tu lateral esquerdo, ou assim algum extremo que te deixou com a cabeça em água? Nunca. Gosto da confiança. O melhor treinador que tiveste no estrangeiro? Epá, essa pergunta já é mais complicada, porque eu falei no holandês, mas eu acho que aquele treinador que soube realmente tirar o máximo de mim, acho que o Mr. Sapito. Um jogo que não esqueces, ou seja, um jogo que tenha marcado de forma especial. Este último pelo Offi, por exemplo? Oficreta, o hat-trick, na despedida. E só mesmo para terminar, um país no qual não jogaste e gostavas de ter jogado? Inglaterra. Carlos, Milhares, ia-te chamar Carlos porque estava habituado a ouvir-te aí, Carlos, mas combinámos que seria Milhares. Olha, só te posso agradecer, foi um gosto para mim conversar contigo. Histórias absolutamente incríveis, portanto, só te posso mesmo agradecer, foi um gosto. O gosto foi meu, e sempre às ordens. Se vai falando. Para quem nos vê e para quem nos ouve, já sabem que nos podem acompanhar nas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok e também no YouTube e no Spotify. E já sabem, viajem connosco.